Espantalhos diabólicos, máscaras amaldiçoadas, crianças fantasmas. Goosebumps foi a melhor porta de entrada possível que eu tive no mundo do terror. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje a gente vai adentrar em um mundo onde o medo está escondido em cada esquina e todo mundo tem um segredo assustadoramente divertido. Sim, eu vim falar um pouco sobre Goosebumps, uma franquia de livros que eu adoro desde que eu me entendo por gente. Mas antes da gente entrar nesse universo de arrepios, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Pois bem, para os nascidos depois dos anos 2000 que provavelmente não sabem que diabo eu tô falando, primeiro, favor não tumultuar. Segundo, Goosebumps é uma franquia de livros com dezenas de livros publicados e escritos pelo R.L. Stine. E se esse nome soa familiar para vocês, é porque ele é o mesmo autor dos livros da franquia Rua do Medo, que acabou de virar uma trilogia pela Netflix. De muitas formas, Goosebumps e Rua do Medo são bem parecidos, aliás. A grande diferença é que Rua do Medo sempre foi mais voltado para um público adolescente, jovem adulto, um pouco mais velho, enquanto Goosebumps eram livros escritos para crianças. Essa série começou a ser escrita lá na década de 90 e hoje já temos mais de 200 livros. Sim, é livro para um excelentíssimo senhor caralho. E a minha relação com Goosebumps, particularmente, começou na época que eu estava começando a me interessar pelo terror. Eu sempre fui uma criança muito medrosa, mas eu ia na livraria e eu via as capas desses livros e eu ficava genuinamente fascinado. Ah, e diga-se de passagem, as capas desses livros são lindíssimas, as artes são maravilhosas. Eu tinha por volta de uns 10 anos quando eu ganhei meu primeiro livro de Goosebumps, e desde então eu sou apaixonado por essas histórias. O R.L. Stine, inclusive, é um dos principais responsáveis por eu ter virado essa bicha completamente surtada por terror. Eu lembro, por exemplo, que assim que eu li vários desses livros, eu comecei a escrever minhas próprias histórias. E isso foi me botando cada vez mais próximo do gênero, ao ponto de eu começar a procurar por outras franquias, outras séries, outros filmes de terror e perder um pouco do medo que eu tinha quando eu era mais novo. E o melhor de tudo é que Goosebumps virou uma série de TV muito popular nos anos 90, com cada episódio adaptando algum dos livros da série de livros, e eu lembro de ver vários episódios da série no YouTube quando eu era bem pequeno. Mas enfim, o que eu vim fazer aqui hoje é listar os 7 melhores livros de Goosebumps, aqueles que eu considero realmente indispensáveis para quem quer conhecer um pouco da série. Ah, Gustavo, mas qual que é o seu critério? A minha opinião, pura e simplesmente. E se você discorda, discorde aí da sua casa. Mas deixa aí nos comentários, porque eu também quero saber recomendações de outros livros da franquia. Em sétimo lugar, eu vou falar de A Máscara Monstruosa, que, aliás, é o único dos livros que eu vou falar aqui que eu não tenho uma edição em casa. Inclusive, se você quiser me mandar, assim, se você tiver uma extra aí, eu estou aceitando. Mas eu considero esse livro muito bacana porque ele acabou fazendo um grande sucesso e a máscara se tornou um dos grandes símbolos de Goosebumps, junto com o boneco sinforoso. E inclusive gerou algumas continuações depois. Aqui a gente segue uma menina muito rebelde chamada Carly Beth. Ela tá cansada de ser motivo de piada na escola e para isso ela pretende se vingar de dois valentões. Ela quer dar um mega susto neles. E como que ela faz isso? Ela vai a uma loja super bizarra, super esquisita para comprar uma máscara assustadora para usar na noite do Dia das Bruxas. Acontece que, de alguma forma, essa máscara começa a tomar controle do corpo da Carly Beth. Ela fica mais agressiva, a voz dela muda, o comportamento dela está cada vez mais violento e toda vez que ela tenta tirar essa máscara, de alguma forma ela não consegue. E a gente vai se guiando numa espiral de insanidade conforme a noite vai progredindo e a Carly Beth fica completamente desesperada. Eu gosto muito desse livro porque ele define muito bem o que é Goosebumps para quem ainda não conhece. A gente segue uma protagonista normal que tem que lidar com questões do dia a dia, até que essa pessoa encontra algo sobrenatural.
e ela passa a usar isso como se fosse algo maravilhoso até que essa coisa se volta contra essa pessoa. Além disso, é um livro maravilhoso por prestar homenagem a um dos filmes mais incríveis e injustiçados da história do cinema, que é Halloween 3. Um Dia no Parque do Terror foi um puta sucesso pra Goosebumps e eu honestamente consigo entender todos os motivos pra isso. Aqui a gente segue a família Morris, que viajam juntos e acabam parando num parque de diversões, onde todos os brinquedos são meio macabros e os funcionários estão vestidos de monstros. Tipo o parque da Disney. O dia vai passando e o que é diversão acaba se tornando algo muito sombrio. E essa família precisa lutar para sair viva desse parque. Eu amo que ele é um livro infantil feito para crianças, com muito apelo para esse público, mas ao mesmo tempo ele me deu uns 5 tipos diferentes de gatilho. Isso porque do meio pro final eu acho ele muito tenso. Ele basicamente combina meus dois piores pesadelos, que são viagens em família e parques de diversão, tanto que quando chega a parte dos monstros, eu já tô meio anestesiado, eu já nem tô me importando tanto com o que tá acontecendo. Contudo, eu acho que o Parque do Terror em si é um lugar muito importante para os fãs de Goosebumps, porque se tornou um cenário muito frequente na franquia. Tanto que existia toda uma franquia derivada que se passava dentro do parque e se chamava Goosebumps Horrorland. E também tinha um joguinho muito bacana para PlayStation 2 e Nintendo, no qual você ia pro parque, podia participar das atrações, ir nos brinquedos e tinha toda uma historinha macabra. Eu simplesmente amava. Vários livros de Goosebumps são conhecidos por pegar alguns elementos bem comuns, bem presentes no nosso cotidiano, e transformar eles em toda a fonte de medo e de pavor do universo. Um exemplo ótimo disso é Sorria e Morra, que foi o quarto livro publicado da série original. E é o grande elemento sobrenatural dessa história é uma câmera fotográfica. Na história a gente conhece o Greg, que é um menininho normal que descobre uma câmera esquisita com uns amigos. Juntos eles começam a tirar fotos um do outro, só que toda vez que essas fotos são reveladas, elas parecem mostrar o futuro dos personagens. E toda vez é um futuro bem terrível. Esse livro carrega um traço que eu gosto muito de Goosebumps, que é a coragem de dar uns finais realmente fodidos, mesmo sendo livros infantis e mesmo tendo protagonistas crianças ou adolescentes. E ele também é bem tenso, porque a gente nunca sabe se o Greg vai conseguir impedir tudo que está sendo registrado nas fotos. No fim, eles até dão uma explicação do que é a câmera em si, mas eu gosto mais do mistério que é desenvolvido até ali, e principalmente das consequências sofridas pelos personagens. É um livro muito bom de ler, mas dá uma agonia filha da puta. Pausa para o experimento. Agora a gente vai voltar para o Gustavo, de 11 anos, em 2009, que tinha acabado de ler esse livro aqui, O Fantasma da Casa ao Lado. Eu simplesmente surtei, porque parecia que eu estava diante da maior obra literária de todos os tempos. Assim, de verdade, era um drama, era uma reviravolta, era algo tão incrível que não parecia que eu estava lendo uma série de livros infantis. Isso aqui merece o Nobel da Literatura. O que eu gosto muito desse livro é que, apesar de ser uma história de terror, ele também é um drama bem refinado. A gente segue a história dessa menina que está plenamente convicta de que o vizinho dela é um fantasma. E durante o livro inteiro a gente vê ela tentando convencer esse garoto de que não faz sentido ele estar vivo, ele precisa estar morto, porque, enfim, como? Só que no final, eu não sei se eu avisei se ia ter spoiler nesse vídeo ou não, mas vai ter. A gente descobre que na verdade foi ela que morreu. E o único motivo pelo qual ela ainda tá na Terra é para ajudar esse menino e evitar que ele passe por um destino muito terrível. Então, sim, esse livro criou todo o plot twist que depois foi copiado por filmes como O Sexto Sentido e os outros. Eu acho ele bem diferente dos outros livros de Goosebumps, porque por mais que a gente tenha um pouco do terror adolescente, juvenil, a gente também tem uma construção bem sutil dos personagens. E é uma história meio trágica, meio triste. Eu lembro de ler isso com 11 anos de idade e ficar arrasado, assim, no chão. Eu acho que nem Dostoiévski consegue escrever um drama tão potente quanto esse livro foi pra mim. Vindo aqui no terceiro lugar dessa lista, temos também Vamos Ficar Invisíveis. E tá, esse foi um livro que eu li depois de Maricona Formada, sabe? Eu geralmente vou em livraria e eu costumo comprar alguns livros de Goosebumps que eu encontro e que eu não tinha,
porque eu honestamente gostaria de ter muito a coleção completa. E vez ou outra eu leio histórias novas e eu me surpreendo bastante. Esse aqui principalmente eu gosto muito porque ele é uma história muito bizarra. A gente conhece um garoto chamado Max e o seu irmão mais novo, que é o Canhoto, e eles descobrem um espelho místico, misterioso, mágico, no porão da casa deles. Sótão, porão, enfim, num desses cômodos esquisitos que sempre tem coisa diabólica. Eles descobrem que a cada vez que eles se olham nesse espelho, eles simplesmente desaparecem. E aí se torna frequente eles chamarem os amigos para ir na casa deles, brincar de ficar invisível e fazer, sei lá, pega-pega pela casa. Só que a cada vez que eles vão desaparecendo, eles percebem que é mais difícil de voltar. E eventualmente eles são meio que substituídos por versões espelhadas dele que habitam dentro do espelho. É um livro bem desgraçado que termina com uma reviravolta muito grande e eu acho muito incrível como ele faz aquilo de transformar um objeto cotidiano em algo macabro. Eu curto muito esse livro, mesmo tendo lido ele depois de Macaco Velho, porque eu acho que ele consegue construir muito bem esse senso de pavor, tanto nos personagens quanto na gente. Inclusive eu não julgo não, viu? Porque meu maior medo também é me ver em espelho. Toda vez que eu olho é uma desgraça diferente. Eu tinha dito que esses livros eram cheios de reviravoltas, finais trágicos e tudo mais, né? Pois bem, esse aqui, Bem-vindo ao Acampamento dos Pesadelos, tem uma das reviravoltas que eu considero um dos melhores plot twists já criados. E eu não tô nem zoando. No livro a gente segue o Billy, que vai passar as férias num acampamento de verão. E como todo acampamento, é o inferno. Crianças começam a sumir e morrer, os professores não estão nem aí, tem um monstro bizarro e enfim, as coisas vão ficando cada vez mais sombrias. É quase como se fosse Sexta-feira 13, só que turbinado com 5 latinhas de Monster e 2 pedras de crack. Chega no final, você só tá desesperado pela vida dessas crianças, mas eu falei que tem um plot twist, né? Então, basicamente a gente descobre que esse lugar é como se fosse um campo de treinamento para a guerra. E todas as crianças que foram enviadas para esse acampamento, na verdade foram designadas para viajar com os pais para um lugarzinho meio chechelento, violento, nojentinho, chamado Planeta Terra. Eu lembro que quando li esse livro pela primeira vez foi como ser atingido por um trem. Eu quase joguei o livro na parede. Porque é uma reviravolta muito grande, muito maluca, muito surtada, mas eu honestamente adorei. E, gente, vai, de verdade. Essa capa é muito linda. Eu queria muito fazer um pôster dessa capa. Em primeiro lugar, tá aqui meu livro favorito de Goosebumps, que é O Espantalho da Meia-Noite. Não, não é o livro da Annabelle vestida de terninho, porque eu tenho pavor de boneco ventríloco. Esse aqui é um terror meio folk horror, meio agroboy, que vai seguir a Jodie e o Mark, duas crianças que vão passar as férias na fazenda dos avós, no interior de sei lá onde. Acontece que, nessa fazenda, existem vários espantalhos e eles simplesmente descem do pedestal deles de madrugada e saem andando por aí causando um terror. E aí as crianças precisam descobrir o que está acontecendo e achar um jeito de acabar com essa maldição. É um livro bem leve, bem tranquilo, eu li assim de noite e não conseguia pregar os olhos depois. De todos os livros que eu citei, esse aqui é o mais comum. Ele não tem plot twist, não tem drama, não tem nada muito diferente, é só uma história muito bem feita de terror. E por que eu amo tanto ela? Sei lá, eu simplesmente sou fascinado com espantalhos desde que eu sou criança, assim. Eu realmente amo muito essa porra, e quando eu era criança, o meu sonho era me mudar para uma fazenda e viver rodeado de espantalho. Infelizmente, eu me mudei para uma cidade que é cheia de fazenda, só que aqui não tem nenhum espantalho, só tem agrotóxico e bolsominion. Mas é a vida, né? Pelo menos esse livro me passa uma vibe muito legal, assim, dessas histórias de milharal, de fazenda, enfim, eu gosto muito, mas eu ainda queria ter um espantalhozinho. Mas bem, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu me diverti muito fazendo ele. Eu adoro esses livros de Goosebumps, e eu acho que eles merecem ser lidos em qualquer idade, independente se você é criança ou não. E também são umas histórias bem curtinhas, então dá pra ler em tipo meia hora. Mas me digam aí nos comentários se vocês conhecem Goosebumps, se vocês já leram os livros ou se vocês viram a série da década de 90, e também deixem sugestões de outros que vocês gostam, quem sabe eu não faço uma parte 2. Mas é isso! Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Ah, e aliás, se você tiver aí livro de Goosebumps na sua casa, quiser se desfazer dele, não sabe pra quem mandar, pode mandar pra mim, não tem problema nenhum não, viu? Porque eu adoro e os meus dois maiores sonhos da vida atualmente
é ter a coleção completa de Goosebumps e ter uma coleção de tabuleiro Ouija.